Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Atos capítulo 13, né? Começa aí as viagens de Paulo, né? De Saulo, Shaul, na verdade, como é o nome dele, né? E eu falei sobre o Lúcio de Cirene no último vídeo, né? Provavelmente era Lucas, né? Haviam ali profetas, né? E mestres dentro da igreja de Antioquia. E Deus manda separar Barnabé e Paulo para que possam fazer a obra, né? E junto com eles vai lá o Marcos, né? João Marcos, que possivelmente até um dos escritores aí do livro de Marcos, e cita um tal de Menahem, né? Menahem foi criado com Herodes, o governador. Mais uma vez a gente traz uma referência de Flávio Josefo, né? Historiador da época de Jesus, que dizia o seguinte: pode ser que seja mesmo Menahem, pode ser também que não seja, mas diz assim: havia um desses essênios, cujo nome era Menahem, e de quem se dizia que não apenas conduzia com excelência sua vida, mas também que Deus lhe dera a capacidade de predizer o futuro. Certa vez esse homem viu Herodes quando este era criança, indo para a escola, e saudou-o como o rei dos judeus. Mas Herodes, achando que Menahem não conhecia, ou que estava fazendo piada, lembrou-lhe que não passava de um cidadão sem importância pública. Menahem riu para si mesmo, deu-lhe um tapinha nas costas e disse: mesmo que isso seja verdade, você será rei. Você começará seu reino alegremente, pois Deus o considera digno deste reino. Mas lembre-se dos tapinhas que Menahem deu em você. Eles são um sinal de que sua sorte vai mudar. Agora, será bastante razoável que você ame a justiça para com os homens e a piedade para com Deus e a clemência para com seus súditos. Mas também sei qual será a sua conduta no geral, que você não vai se comportar desta maneira. Você vai sobrepujar todo mundo em felicidade e obterá uma reputação sólida, mas esquecerá da piedade e da justiça. E esses crimes não ficarão ocultos de Deus no fim da sua vida. Então você descobrirá que ele se lembrará desses crimes e punirá por causa deles. Né? Tá nas Antiguidades dos Judeus aí, 15, 2.10, 2.5. Tá? Pode ser o mesmo Menahem, como pode também não ser. Mas fica aí a referência histórica pra gente. Né? E aí Paulo, junto com Barnabé, vai começar ali a, a sua viagem, né? A pregação dentro das suas viagens, a pregação da palavra de Deus, né? E ele vai procurar sempre, inicialmente, nas sinagogas, né? Sinagogas significa assembleias no grego, tá? De sunagogais, né? Ou seja, local onde os judeus se reúnem, tá? Então, invariavelmente, Paulo ele adotou essa prática aí no longo da vida dele, né? Ele vai levar as boas novas de Jesus inicialmente aos judeus. Aonde quer que ele fosse, ele ia primeiro aos judeus, né? É... E basicamente também isso é baseado nos seus próprios ensinos, né? Você tem ali o livro de Romanos, Romanos 15, Gálatas 1,16, Gálatas 2,7, 9, Efésios 3,8, são referências aí de como Paulo se portava no decorrer do seu ministério, né? Procurando primeiramente o judeu. Até porque ele ansiava pela salvação de todo Israel, Romanos capítulo 9, por exemplo, né? E isso refuta a teologia das duas alianças, que a gente já discutiu aqui algumas vezes, né? De que, não, o judeu precisa da lei e o não-judeu é que precisa de Jesus. Não, todos precisamos de Jesus, né? É... E é interessante como hoje nós que somos, de certa forma, imitadores de Cristo, imitadores de Paulo também, nós não fazemos isso, né? Normalmente o judeu é o último a receber uma explicação da palavra e isso acaba permitindo que eles aceitem qualquer tipo de boato ou qualquer tipo de coisa, né? Então o judeu ele fica esquecido e Paulo não trabalhava dessa forma, né? Bom, eles vão encontrar no caminho, né, um cidadão chamado Bar Yeshua, ou Bar Jesus, ou seja, filho de Jesus, né, ou filho de Yeshua, e cujo nome também pode ser Elimais, tá? Elimas ou Elimais, ele vem da referência da raiz, pode ser da raiz hebraica Halom, que é sonho, né? Ou Alim, que é sábio, tá?
Bom, o fato é que ele era um feiticeiro, né? E ele vai ali receber uma palavra dura de Paulo e vai ficar cego. E aí nós vemos a primeira vez que Saulo vai ser chamado de Paulo, né? Paulo, gente, um esclarecimento. Paulo não teve o seu nome trocado. Deus não trocou o nome de Paulo para Saulo. Deus manteve o nome de Saulo. Shaul, na verdade, era o nome dele. Mas, na época em que Cristo veio ao mundo, Roma já dominava Israel. Então, o cidadão que era nascido dentro do Império Romano normalmente tinha um nome grego e um nome da sua língua. Então, Shaul é o nome de Paulo em hebraico. E Paulo é o nome romano dele. Como o ministério dele foi um ministério mais para o gentio, adotou-se mais o nome de Paulo, mas ele sempre se manteve como Shaul, tá? Shaul, Saulo. Então, fica esse esclarecimento aí, tá bom? Bom, eles entram na sinagoga depois da leitura da Torá, né? Assim como é hoje, tá? Isso não mudou muito. Hoje também é do mesmo jeito, tá? Na liturgia do sábado, o que acontece? Você vai ler uma porção da Torá, dos 5 primeiros livros, na ordem, tá? Desde lá do profeta Esdras, mais ou menos, segue-se uma ordem. Então, todo sábado vai ser lido o mesmo texto em todos os lugares onde tiver judeus no mundo, tá? E aí se tem o quê? Uma haftará. Haftará nada mais é do que conclusão, ou seja, é uma leitura de algum trecho dos profetas ou dos ketuvins, que são os escritos, né, que tem a ver com o assunto que foi estudado dentro da Torá. E aí, em seguida, você tem uma drachá, né, da onde vem a palavra midrash, né, que literalmente é investigação. Ou seja, vão se discutir a respeito daquele texto. E, automaticamente, a boa ética e a boa educação judaica era dar ao visitante, né, que fosse competente para tal, a oportunidade de conduzir tal investigação, tal sermão. Tá? Bom, e aí Paulo vai começar ali o sermão dele e vai apresentar Jesus como um filho de Davi. Um termo messiânico, tá? Que automaticamente, quando se foi falado, eles entenderam que estava se falando a respeito do Messias, tá? Do nosso Cristo. Bom, além de Paulo apresentar primeiro o evangelho aos judeus, Paulo não era bobo. E nós cristãos precisamos aprender com ele, né? Ele sabe que nas sinagogas era o lugar onde eles iam encontrar gentios, ou seja, não judeus, ou aqueles, tanto os não judeus que se converteram ao judaísmo, não nasceram judeus, mas se converteram ao judaísmo, como o tal dos prosélitos de portão, né? Aqueles que seguiam o judaísmo, seguiam a doutrina, mas não se convertiam oficialmente, através da circuncisão e da mikvê, né? do batismo. Então, onde é que era o lugar mais fácil para encontrar pessoas suscetíveis a receber a palavra que não fosse a sinagoga? Então, tanto para os judeus quanto para os gentios, era o melhor lugar para se falar. E outra coisa, Saulo, ele não ficava gastando muito tempo para convencer as pessoas que se fechavam, não. Ele não perdia muito tempo, não. Agora, as pessoas que se abriam, aí sim, ele investia tempo para aquelas pessoas que eram receptivas ao evangelho. Às vezes a gente fica perdendo um tempo enorme com pessoas que não estão afim, que não querem, entendeu? A essas pessoas, se você quer ajudar, ore por elas. Mas se você está pregando o evangelho e elas não querem ouvir, você está perdendo tempo. Vai falar com quem quer ouvir, que quem quer mudar, pessoas que querem ser transformadas, e aquelas outras você ora, né? E aí ele começa ali a sua pregação, e ele fala no versículo 17, né? Deus do povo de Israel escolheu nossos pais. Isso, de certa forma, para algumas pessoas é motivo de orgulho, mas para outras que entendem, compreendem, é na verdade constrangedor. Porque Deus, ele não elegeu Israel porque Israel tinha alguma qualidade especial, né? Ou que Israel fosse diferente. Não. Ele escolheu Israel por causa da graça de Deus, né? Pelo favor imerecido.
Olha o que diz Deuteronômio no capítulo 7, versículos 7 e 8. Adonai não se dispôs a amá-los, nem os escolheu por serem mais numerosos do que qualquer outro povo, pois vocês eram menor dentre os povos, mas antes porque Adonai os amou, porque ele quis manter o juramento que fez aos seus pais, né? Então, Israel é escolhido pelo amor de Deus e para a glorificação do seu próprio nome, para mostrar que pelo poder dele uma pequena nação que não tem nada de especial poderia se tornar grande. Então é constrangedor quando você recebe essa informação. Deus escolheu a gente. Poxa vida, mas escolheu a gente por quê? Porque a gente é especial? Não. Porque ele escolheu para que o nome dele fosse glorificado. Nós não temos nada de especial. Nós somos a menor das nações. Nós somos patéticos muitas das vezes. Mas pelo poder de Deus, Deus nos torna grande. É a tal da parábola lá da semente de mostarda. Se você olhar uma árvore de mostarda em Israel, ela é tão pequenininha, como é que pode as aves do mundo fazer ninhos sobre ela? Né? Na verdade, se fala sobre Israel. Tão pequeno, mas Deus transformou em grandioso para a glorificação do nome dele. Né? E aí o texto diz com o braço estendido, né? Deus jogou com o braço estendido, essa é uma expressão do Antigo Testamento, né? Que descreve o julgamento de Deus, tá? Sobre todos aqueles que se rebelam contra ele e contra o seu povo de Israel. Tá? Você tem várias passagens, Êxodo 6:6, Deuteronômio 4:34, Deuteronômio 5:15, 7:19, 9:29, 11:2, 1 Reis 8:42, 2 Reis 17:36, Jeremias 32:21, Ezequiel 20:33, 34, Salmo 136, 11, 12 e 2 Crônicas 6:32, né? E aí o versículo 8 diz que Deus cuidou deles, né? Ou suportou, né? Em algumas versões é suportou, né? Deus teve que suportá-los no deserto, né? E realmente não deve ter sido nem fácil nem para Israel e nem para Deus. E aí ele cita que esse processo todo, no versículo 20, durou 450 anos. Ou seja, 400 anos no Egito, tá? 40 anos no deserto e mais 10 anos até Josué dividir a terra, tá? Essa é a soma para 450 anos, né? E aí, no versículo 21 e 22, fala que Deus deu a Israel Saul como rei, né? E diz que foi por 40 anos, tá? O Antigo Testamento não fala quanto tempo Saul governou. Flávio Josefo, historiador, diz 40 anos em um dos seus trechos, 20 anos no outro, tá? E uma outra teoria poderia ser os anos de Samuel, né? Lá de 1 Samuel 7:2, na verdade, versículo 7:20, né? E mais o de Saul, tá? 7:2, o de Samuel e o versículo 20 de Saul, somados, tá? Bom, e ele fala sobre o cumprimento da promessa, né, dentre os descendentes de Davi, sobre o rei de Davi viria um libertador, tá? Nós temos muitos versículos falando sobre isso, sobre essa promessa, 2 Samuel 7:12, versículo 13 também, versículo 16, Isaías 11:1, né? O contexto geral de Isaías 7:12, Jeremias 23:5-6, Zacarias 3:8, Ezequiel 37:24, também no contexto ali o versículo 36 e 37, Amós 9, 11 e 12, Salmo 89, versículo 4, 5 ou 3 e 4, dependendo da sua versão da Bíblia. E por aí vamos em muitas, né? Muitas passagens prometendo esse libertador, né? Que na tradução aí do grego, né? Soter, Salvador, equivalente ao hebraico que é Moshia, né? Que está relacionado com Yeshua, que é salvação. E eles têm essa situação aí bem evidente. Bom, e aí ele continua ali, versículo 33 e 34, ele fala, hoje me tornei seu pai, né? E aí existe uma teoria muito engraçada, eu particularmente acho engraçado, que é dos adocionistas, né? Adoção, vem de adoção. Eles desenvolveram a seguinte ideia, que Jesus não era um filho de Deus especial. Não tinha nada de especial, tá? Só que no momento em que Jesus foi batizado por João Batista, ali Jesus foi adotado como filho de Deus, né? Então foi por adoção, né? Então ele seguiu esse caminho, né?
Mas, se você for olhar 1 João 1, versículo 1 e o versículo 14, você não vai ver nenhuma contradição, né? Nenhuma contradição. Tornou-se carne, pois a palavra poderia ser eterna e eternamente filho, tá? Isso aí não teria nenhum problema. Só que quando você vai comparar essa teoria lá com Romanos 1, versículo 3 e 4, Colossenses 1, 15, onde você vai concluir lá que a filiação de Jesus ela é eterna, né? Não tem como você atribuir uma data de quando Jesus se tornou o Filho de Deus, né? Isso cai por terra. Então essa teoria é uma teoria muito antiga, né? E refutada se você olhar à luz da Bíblia. Mas interessante, engraçada, né? Bom, e aí Paulo continua ali no versículo 38 e 39, né? Eu quero que vocês saibam, né? É anunciado todo que deposita sua fé, que deposita sua confiança. Paulo, ele é educado, tá? Ele é educado, ele não é coercitivo. Ele não quer simplesmente pegar as boas novas e enfiar na goela das pessoas. Ele coloca ali o conhecimento à disposição, direciona o indivíduo em direção a esse conhecimento, né? Só que a pessoa fica livre para poder pegar aquela informação e seguir com aquela informação para ele em salvação ou não, tá? E essa é a essência do evangelho ético, né? Muitos pregadores querem ficar enfiando as coisas por dentro da boca das pessoas, por dentro da garganta das pessoas, e não é dessa forma, né? Não é dessa forma que as coisas têm que ser. Aprendam, pelo amor de Deus, que a liberdade do evangelho é liberdade na casa de Deus. As coisas não são feitas a fogo e ferro, né? Bom, e ele fala, ó, mediante esse homem, Jesus, né, é anunciado o perdão dos pecados, né? Então, Jesus tem autoridade para perdoar pecados. O que eles estão dizendo? Olha, só Deus perdoa pecados. Se Jesus tem autoridade para perdoar pecados, Jesus é divino. Isso é que está implícito naquilo que Paulo está falando. E essa questão do perdão dos pecados, gente, é extremamente importante. É extremamente importante. Porque assim, mesmo para as pessoas que têm a Torá, mesmo para os judeus, eles sabem que a Torá ela não expia pecados. Você pergunta para qualquer rabino em Israel ou fora de Israel, a Torá perdoa pecados? Você é capaz de ser salvo simplesmente por seguir a Torá? Né? A Torá traz salvação? E a resposta vai ser não. Ela te direciona por um caminho de santidade, mas ela não te traz salvação. A salvação é mediante a Deus, e no nosso caso, como a gente já sabe, e eles às vezes não sabem, os judeus que não acreditam em Jesus ainda não sabem disso, mediante a Jesus Cristo, mediante ao sacrifício da cruz que Jesus fez. Então a Torá ela providenciava naquela época do templo, né, um meio temporário de expiação, mediante um arrependimento. Era uma cobertura, era uma capa, né? Mas a Torá não providenciava expiação permanente, né? Era só temporária. E o indivíduo não se tornava justo por conta disso, por conta desse perdão. Né? Isso é mediante somente a Jesus, ao Espírito Santo. Né? Eles são necessários para que qualquer um que deseje guardar adequadamente a Torá receba o perdão que vem de Cristo em relação a isso. E outra coisa, tem coisas que a Torá não purificava, não expiava, ainda que temporariamente. Né? Segundo a Mishnah, por exemplo, são 36 transgressões da Torá que tem como punição o caret. Ou seja, o que é o caret? A eliminação do meio do povo de Israel. Né? Para esses tipos de transgressões, essas 36, a Torá não providencia nenhum tipo de reabilitação. Que transgressões seriam essas? Uniões sexuais proibidas, lá de Levítico 18, blasfêmia, idolatria, necromância, profanar o sábado, determinadas violações da lei de pureza ritual, como, por exemplo, comer o fermento durante a Páscoa, que não pode, comer ou trabalhar no dia do perdão, de Yom Kippur, né? Eram elementos que, se você descumprisse por querer, não tinha reabilitação, nem mesmo cobertura. Não adiantava você ir lá fazer
o matar o animal e expiar lá o seu pecado, porque não tinha essa expiação, se fosse por querer. Existe um versículo muito pesado que é Números capítulo 15, ali no finalzinho, 28, 29, 30, que fala claramente: se pecar propositalmente, não tem desculpa, não tem perdão, tá? E de certa forma, a nova aliança também trata dessa forma, né? Se você fizer uma interpretação de Romanos capítulo 3 versículo 7 e 8, capítulo 6 versículo 1 e 2, Hebreus capítulo 6 versículo 4 e 6, né? Tiago capítulo 2 versículo 10 e 11, mostram isso, né? Que se a gente está em nova, como se nós somos nova criatura, se nós entendemos a graça de Deus, não tem por que a gente pecar propositalmente. O pecado se torna um acidente nas nossas vidas. Então, Paulo estava apresentando a eles ali, olha, o perdão de pecado, de verdade, não só uma capa que você vai colocar, agora está mediante este homem, mediante a Jesus. Né? Ele dá o perdão verdadeiro, ele traz a salvação verdadeira, somente ele. Né? E isso fica bem claro no seu sermão. Né? Bom, outra coisa que Paulo fez também, que é muito interessante, que o pregador também deve aprender a fazer, é colocar um temperinho. Não para que a pessoa coma tudo de uma vez e depois não tenha mais o que comer. Então, Paulo despertou interesse nas pessoas, né? E Paulo não afastou também os seus ouvintes judeus, os seus opositores não foram afastados. Paulo simplesmente deixou um gostinho de quero mais. Tanto é que ele foi convocado para estar na sinagoga e os seus opositores judeus, ali naquele momento, também não foram contrários a ele. E a coisa foi tão grandiosa que muita gente depois, quase a cidade inteira, voltou para poder ouvir Paulo. Então, alguns evangelistas, alguns pastores, inclusive muitas vezes nós mesmos, nós às vezes temos um zelo equivocado, a gente fica denunciando os nossos opositores, né? Aí critica uma religião, critica outra, critica outra, critica outra. Não tem que ser assim. O evangelho tem que ser pregado para que todos possam ouvir e possa despertar o interesse de todos. E não simplesmente ficar apontando. Já pensou se Paulo entra ali naquela sinagoga e fala assim: olha, raça de víboras, vocês isso, vocês aquilo outro, vocês aquilo outro, e já entrasse com o dedo em rixa acusando, toda a palavra que ele deu ali não geraria interesse. Pelo contrário, Paulo, quando termina, ele fala o quê? Continuem apegados no amor e na bondade de Deus, né? Então, Paulo faz dessa forma. E aí, quando praticamente toda a cidade volta para ouvir o que ele tem para falar no outro sábado, o que desperta a raiva dos opositores judeus não era o evangelho que estava sendo pregado, mas a enorme multidão que seguia. Então, o fato de aquele monte de gente estar indo ali ouvir e de repente não ir ouvir eles na sinagoga em outros dias foi que gerou a perseguição de Paulo e não necessariamente o evangelho, né? Então, assim, não foi a primeira vez que isso aconteceu com Paulo, né? Paulo vai ter 4 viagens, vai passar por rejeição parcial, rejeição total, né? E não vai ser a primeira vez que ele vai ir falar com os gentios. Primeiro aos judeus, depois ele ia aos gentios, né? E aí o versículo 47, né? Nós vemos aí uma citação de Isaías 49:6. É muito interessante que você leia essa citação, tá? Também faz uma referência a Isaías 42:6 e também a Isaías 61:3, que fala, olha, vai ser enviado um Salvador, ele vai reunir Israel novamente, vai ser um novo Israel, literalmente, né? E ele vai ser luz para as nações. E exatamente o que Jesus está falando. Quando ele fala aí luz sobre as nações, ele está fazendo referência a esse capítulo, né? Levanta, resplandece, pois a luz é chegada e a glória de Adonai raia sobre você e os gentios andarão na sua luz, né? E essa luz é a luz do mundo, é Jesus, né? E somente quando essa luz realmente brilhar,
é que nós vemos os gentios recebendo essa bênção, né? E aí o que acontece, gente, no versículo 50 a 52 é exatamente o que acontece em todos os lugares, em muitas igrejas pelo mundo aí, né? Uma minoria vai cooptar membros influentes, né? Ou seja, os judeus vão cooptar ali as mulheres de homens influentes na cidade que se converteram ao judaísmo, né? E aquela minoria vai começar a influenciar e vai começar a causar divisão, né? E aí isso vai causar perseguição, tá? Só que tem um detalhe muito interessante. Felizmente, a perseguição não produz nenhum efeito duradouro. Por que que nós vemos isso? Porque Paulo e Barnabé vão sair dali, mas as pessoas que ficaram ali vão crer e vão continuar cheios de alegria e no Espírito Santo. E o evangelho, a partir dali, continua ainda sendo pregado. E isso reflete aquilo que está escrito, né? Que nem mesmo os portões do Sheol podem sobrepujar a comunidade messiânica ou a igreja, né? O que isso significa, Juliano? Significa que quanto mais se persegue o evangelho, quanto mais se persegue as boas ações, mais pessoas creem e mais o evangelho é espalhado. Por isso que nós devemos nos alegrar na perseguição. Quando você estiver sendo perseguido, alegre-se. Você está fazendo certo. E outras pessoas vão ser salvas por causa da sua conduta, não necessariamente por causa da sua palavra. Deus abençoe. Shalom.